Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Devaneios da Rita. Mais uma quarta-feira para falarmos daquilo que me apetecer. E hoje é um dia em que eu realmente vou refletir um bocadinho sobre o que foi esta última semana, desde o último podcast, e tocar em alguns temas específicos. Então, pronto, primeiro eu gostava desde já de tocar num tópico que é a sensatez, que cada vez parece que há menos noção e há menos convivência em comunidade. As pessoas acham que são livres de fazer o que quiserem sem haver consequências, e isso é uma coisa que me tem mesmo revoltado. Mas pronto, passando esse tópico à frente, porque isto toca um bocadinho naquilo que nós já falámos no último podcast, que era sobre a liberdade. Vamos a resumir-nos a que houve uma situação muito engraçada e que para muita gente pode ser estranha, e eu só percebi isso depois de realmente exteriorizar o que me tinha acontecido, que para mim foi uma coisa completamente natural. Mas eu na segunda-feira fui ao Porto e fui de comboio, que é como eu costumo ir sempre, e eu adoro andar de comboio. E a viagem correu toda bem, estava ok, muita gente, muito calor. Estive com amigos com quem já não estava desde o ano passado, alguns com quem já não estava quase há um ano, diria eu, ou mais. E então foi muito bom. E a vir no comboio, eu olhei em volta e apercebi-me que todas as pessoas, ou uma grande maioria, estavam aos telemóveis, todas elas de auriculares ou headphones, e não havia praticamente barulho no comboio. E foi aí que eu percebi o quão nós estamos dependentes daquilo que é efetivamente as tecnologias. Mesmo ler livros, que era uma coisa que era muito comum ver-se em comboios há alguns anos atrás, e não estou a falar assim há décadas, nem nada que se pareça, porque eu sou muito nova, mas sei lá, diria há uns 6, 7 anos. Pronto, eu acho que se lia muito mais nos comboios do que aquilo que se faz agora, mas efetivamente incomodou-me aquele silêncio num transporte público que por acaso ia cheio, o que ainda é mais estranho porque ia cheio. E a mim aconteceu-me algo que eu levo com muita leveza e que eu acho que é natural, ou que deveria ser, é que senta-se um casal ao pé de mim, e ao passarmos ali pela zona, ou melhor, a sairmos da zona do Porto, em que dá para ver tudo e há aquela linda paisagem, eles comentam que efetivamente é uma paisagem muito linda, e eu respondo tão simples quanto isso. Eu vi-os olhar para mim, eles estavam a falar diretamente para mim, e eu decido responder numa, numa conversa circunstancial, que passa da conversa circunstancial, e há ali pontos em que nós nos começamos a cruzar. Eles começam a dizer que adoram vir visitar o Porto e que fica muito perto de onde eles estão a viver, que é Aveiro, porque eles são imigrantes. E então, a partir dali, começou todo o desenvolvimento de uma conversa e sobre o significado que os espaços verdes deveriam ter na nossa vida e que não têm. Então pronto, nós chegamos ali a um consenso em que realmente começou a ser uma conversa muito interessante. Chegámos mesmo inclusive a trocar os números de telemóvel, e eu achei que era algo tão natural encontrar ou fazer amizades em transportes públicos. E eu sei que isto é um contrassenso, porque eu depois percebi que para a maioria das pessoas é só estranho comunicar com outra num transporte público, ou começar uma conversa com alguém que não seja via online. E eu estava mesmo numa... Sei lá, foi
tão bom, senti-me tão leve, senti que estava a ter uma conversa tão interessante com pessoas que acabara de conhecer e depois fez aquele clique de eu olhar em volta e perceber que efetivamente as outras pessoas não estavam na mesma vibe, nem a ter a mesma energia que eu, a não ser nós os três que estávamos ali a conversar e a querer fazer ali logo uma conexão e talvez até criar uma boa amizade. E eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que é mega interessante quando nós estamos num transporte e há pontos que se cruzam e há aquele espaço para realmente as pessoas comunicarem entre si, porque eu gosto muito de fazer isso e eu costumo fazer. Eu sou aquela que tenta sempre fazer amigos novos em qualquer sítio que esteja. Gosto sempre de conhecer pessoas novas, mas também tento ver se efetivamente há espaço ou não há espaço para fazer isso naquele contexto. Mas neste caso eu senti que havia espaço para isso, eles sentiram o mesmo e então viemos o caminho todo, que é cerca de 1 hora, de Porto São Bento até Aveiro, a conversar sobre tudo e mais alguma coisa. Percebemos que tínhamos pontos em comum e depois, passado um bocado, entra também um casal imigrante com o seu filho e acabam por sentar o filho perto de nós enquanto eles estavam noutro sítio e ali surge mais outra conversa, a criança interage connosco e eu achei aquilo tudo tão surreal nos tempos em que correm, de haver alguém que entra e que acha que aquela malta que está ali a conversar parece fixe, bora lá conversar com eles. Então foi isso que eu senti mesmo bem. E pronto, e foi isso, foi assim uma coisa que aconteceu de forma automática quase, que é, ok, estamos ali os 5, portanto, bora conhecermos um bocadinho melhor. E eu começo a achar que os portugueses, eu sempre achei que tinham assim uma energia em que realmente falavam com toda a gente e em que realmente havia, sei lá, uma ligação quase cósmica com o povo português e que eu acho que se está a perder em prol de tecnologias e isso assusta-me profundamente e deixa-me até um bocadinho revoltada como é que uma tecnologia conseguiu fazer com que se perdesse estas pequeninas coisas, com que se perdesse este, este costume de chegar a qualquer lado e dizer olá, ou de andar na rua e ver alguém e dizer bom dia. Tudo isto perdeu-se, tudo isto foi convertido numa tecnologia e num headphones em que ninguém é capaz sequer de dizer bom dia a outra pessoa quando se cruza num café ou na rua, ou mesmo quando vamos a lojas ou a supermercados. Incomoda-me aquelas pessoas que entram e saem sem sequer dizerem um bom dia à pessoa que os recebeu ou à segurança que está à porta, à pessoa da caixa que lhes fez a conta. É estranhíssimo estarmos a chegar a este cúmulo. Mas isto tudo para dizer o quê? Eu depois cheguei a casa e contei isto não só aos meus pais, mas a alguns amigos meus. E a resposta foi, só mesmo tu, Rita, para isso te acontecer, porque é estranhíssimo. É aquela velha história de, ok, isso é um bocado estranho, eu não sei porque é que tu estás tão feliz a contar isto. E eu, estranho? Eu acho normal, acho comum. Agora, sim, pode-se ter perdido isso e pode-se ter deixado de ser comum, mas é algo natural nós estarmos num ambiente, especialmente num ambiente fechado, porque né, o comboio é fechado, e tu perceberes que há alguém com os mesmos interesses que tu e que está aberta para comunicar contigo e tu comunicares de volta. Acho que é tão simples quanto isso.
Mas pronto, esta temática toda e esta conversa de comboio, como eu lhes gosto de chamar, eu gosto de chamar as conversas de comboio. Há conversas que efetivamente ficam e singram numa ótima amizade e há conversas que às vezes param por ali, mas que naquele momento foram muito boas e eu acho que nós temos que nos focar mais no momento em que aquilo aconteceu e em que realmente foi espetacular e pronto, e depois aí nós decidimos se queremos transpor ou não aquilo para a nossa vida. Mas nessa conversa nós tocámos em pontos muito importantes, como a natureza e como os espaços verdes e como eles estão a ser cada vez mais reduzidos. E isso vê-se muito porque vemos cada vez mais cidades urbanizadas em que tudo é pretexto para construir um prédio, em que realmente parques infantis, parques e espaços verdes estão a ser transformados em por betão ou então em pequenos terreiros do passo, como eu costumo dizer. E há um propósito de nós termos espaços verdes, mas para além do propósito, é muito importante a nível psicológico, porque estamos a conviver com a natureza, estamos a sentir os passarinhos, estamos a sentir o vento das folhas, os cheiros que as árvores emanam. Uma variedade de sentidos é despertada quando nós estamos em contacto com a natureza ou com algo mais natural. O que já não acontece com o betão, porque é betão, não é? Não há propriamente aquela coisa de, sei lá, ficar horas sentadas na relva só a observar o que vai acontecendo, observar o pássaro que vai cantando, o pássaro que depois decide voar, observar as pequenas formiguinhas que correm ao nosso lado, as folhas que vão fazendo barulho, o vento e então as plantas vão abanando, as flores que nós podemos observar, tudo isso está a ser perdido. E realmente houve uma conversa ali de que é tão importante para nós termos árvores e termos natureza que esta história de modernizar tudo e de modernizar não haver espaço para árvores ou para espaços verdes é preocupante. E depois também esta velha história de agora queixarmos que há calor em todo lado, que há... Se não há árvores que façam sombra, nós vamos apanhar sol, não vamos ter onde nos abrigar, a não ser em casa ou noutros sítios. Agora, se há uma sombra, tu ficas ali debaixo e se quiseres sol, vais um bocadinho para o sol e depois voltas para a sombra. E isso é tão bom. É tão bom nós sentirmos esse impacto de ter ali uma sombrinha. Às vezes sim, caem-nos folhas na cabeça ou pinhas, mas é mesmo uma sensação única. Ouvimos aquele passarinho a chilrear, eu acho fantástico. E acho que também é muito bom para as crianças, porque o que eu vejo hoje em dia são crianças que não sabem distinguir as árvores, que não sabem distinguir as flores, não sabem sequer distinguir nem pelo cheiro, nem pela cor, nem pelo feitio, não sabem reconhecer os pássaros, tudo são pássaros, mas já há vários pássaros, há corvos, há andorinhas, há pombas. Portanto, é algo que é essencial e que estamos a perder em prol de toda uma era de tecnologia e betão e modernização e também a urbanização que está a acontecer. É assim, eu percebo que tem que haver sítios para as pessoas viverem, não é? Porque, pronto, também estamos a chegar a uma taxa populacional relativamente grande. Mas também temos que perceber onde o devemos e não devemos fazer. Porque há efetivamente áreas que estão assim há tantos anos e que sempre foram espaços verdes, sempre foram sítios de união, de comunidade, de confraternização e que agora vão passar a ser
bocados de betão cinzentos é profundamente triste. Mas pronto, é o que é. Eu simplesmente estou a dizer-vos o quão revoltante isso é para mim e a exteriorizar aquilo que eu sinto em relação a esse tema. Mas eu só quero que pensem de vez em quando em ir para um sítio pleno em que só ouvem os passarinhos, em que se sentem na relva e sim, ela às vezes pica, mas sei lá, chega um certo momento em que tu já nem sentes e estás ali só a usufruir. Aquela sensação de poderes descalçar e meteres os pés em cima da relva, de às vezes quereres comer e fazer um piquenique e começares a ver as formiguinhas e tu a tentar tapar tudo. São memórias que ficam e eu acho que são muito gratificantes. Não é aquela memória de fui àquele restaurante e a comida era muito boa. Não, é a memória de olha, fui fazer um piquenique e aconteceu tanta coisa boa, mas também tanta coisa que só nos deu vontade de rir. Sei lá, um pássaro cagou na cabeça de alguém, não sei. E eu compreendo que as pessoas se calhar achem, mas ninguém gosta disso. E claro que eu também não gosto quando um pássaro me caga na cabeça. Mas se eu estiver com alguém, aquilo vai ser uma memória que nós não vamos esquecer. E vai ser sempre uma memória em que nos vamos rir do que aconteceu naquele dia. E vamos sempre recordar daquele dia, não pela comida, não pelo restaurante onde fomos, mas sim pelo que aconteceu naquele momento de confraternização, as conversas que tivemos, aquilo a que falámos, as fotos que tirámos. É uma sensação única. E eu acho que também estou assim um bocadinho nostálgica em relação aos Passos Verdes, porque eu fiz um piquenique no domingo em que, sinceramente, eu já não fazia um piquenique daquele tipo há tanto tempo. E soube-me tão bem que eu agora quero tentar. Não comecei ainda, mas eu quero tentar a ir de vez em quando, nem que seja, sei lá, 1 hora a uma zona verde que tenha perto de casa ou um bocadinho mais longe e estar só a observar ou ir com alguém e estar a conviver, mas naquele meio de natureza, naquele meio de apanhar vitamina D, ouvir a brisa, pronto. E é isto, sobre o tema é isto. E depois também vos queria falar de outro tema, e eu sei que isto pode ser muito aleatório, mas basicamente estes temas que eu estou a falar são temas que eu tive nessa conversa de comboio, que é o regresso à infância. E foi tão giro, porque era um casal mais velho com quem eu estava a falar e eles estavam às vezes a falar dos filhos deles. Quando nós dizíamos alguma coisa, eles lembravam-se de alguma memória. E enquanto eles estavam a falar, eu estava a lembrar-me de memórias minhas em pequena com os meus pais e com os meus amigos, e foi tão giro que eu pensei que às vezes é mesmo bonito recordar, mas eu há uns anos atrás eu não conseguia regressar à infância desta forma e ver só os pontos bons. Aliás, era muito raro eu conseguir ver esses pontos positivos da minha infância, e hoje em dia eu recordo-me de tantos pontos positivos que eu percebo o quão perdida estava ou quão chateada e revoltada se calhar eu estava em relação à minha infância, e que já não estou, para conseguir ver tanta coisa negativa quando na realidade houve tantas coisas positivas que aconteceram e coisas tão gratificantes. E lembrei-me do meu penteado de palmeirinha, de todos os fins de semana ir com os meus pais sair. Lembrei-me de tanta coisa, lembrei-me das idas a São Jacinto a comer amêijoas. Foram assim coisas que me transportaram e me fizeram sentir mesmo feliz. A história de ir ao Parque da Macaca e dar comida aos pássaros e aos patos e às galinhas, de haver lá uma macaquinha
Eu não sei quanto a vocês, mas eu agora olho para trás e percebo o quão feliz eu fui na minha infância e o quão exagerada e às vezes o quão chateada eu estive para não conseguir recordar isso da melhor forma. Porque, sei lá, lembrei-me de tantas memórias, tanta coisa boa de no carnaval, que eu lembrei-me no carnaval eu costumava pintar os meus pais e os meus pais alinhavam naquilo e iam para a rua todos rabiscados, porque né, eu não sabia maquilhar, muito menos fazer assim grandes desenhos e grandes obras de arte, mas eles mesmo assim, só para me verem contente, eles iam para a rua daquela forma. Então ia eu muito bem vestida e arranjada, não é? Porque a minha mãe gostava sempre de me vestir de alguma coisa e eu tinha sempre assim umas ideias mirabolantes e depois iam eles todos rabiscados e claro que as pessoas assumiam logo que tinha sido uma criança a fazer aquilo, não é? Mas eles não se importavam, era dia de festa basicamente. Mas foi assim uma aglomeração de memórias que me fizeram mesmo ficar feliz por regressar à minha infância. E pronto, eu acho que hoje vai ser mais curtinho o episódio, porque eu acho que estes foram os temas que eu queria conversar com vocês. Neste último tema do regresso à infância, vocês podem se estar a perguntar, então se tiveste tantas memórias boas, porque é que te sentias tão revoltado? Porque sim, houve acontecimentos menos maus e há pessoas que são propensas a guardar apenas os bons e há outras pessoas que ficam seriamente magoadas e demoram a perdoar-se e muitas vezes têm que fazer terapia, que é o meu caso, mas isso é mega importante e faz parte da vida de cada um. Aliás, eu acho que toda a gente deveria fazer pelo menos uma vez na vida terapia. E então pronto, foi um fim de semana ótimo, em que houve contacto com a natureza, houve passeio, houve conversa de comboio, houve memórias. E então eu decidi conversar com vocês. Eu chamei este podcast precisamente Devaneios da Rita porque é o que é, são devaneios, são coisas que eu penso e quero exteriorizar, mas pronto. Resumidamente, ficam aqui pontos essenciais que é, vamos tentar aproveitar o momento e vamos tentar fazer amizades quando realmente há espaço para isso. E se não for uma amizade, ao menos vamos tentar conhecer pessoas interessantes e conhecer outros valores e outras perspectivas em relação a certos assuntos. E também vamos conhecer coisas novas, vamos explorar e não nos vamos focar só naquilo que está no nosso telemóvel, porque, a sério, acreditem, transportes públicos são ótimos sítios para conhecermos pessoas diferentes e conhecermos pessoas de outros sítios do mundo, mas também é um ótimo sítio para encontrarmos pessoas com quem realmente nos identifiquemos e que tenham coisas em comum connosco e que até possa surgir daí uma grande amizade. Portanto, eu acho que devem mesmo experimentar. Depois, em relação aos espaços verdes, fica só a nota de aproveitem os espaços verdes enquanto eles existem, porque infelizmente isto é tudo uma questão de números e infelizmente há cada vez menos espaços verdes, mas se eles existem, aproveitem-nos da melhor forma e não os destruam, não deixem lixo espalhado, não deixem nada disso. Vão sim fazer o vosso piquenique, vão sim confraternizar, conviver, mas no fim deixem um espaço melhor do que ele estava, porque existem muitas plantas e muitos animais que vivem aí. Portanto, quem somos nós para estar a destruir o habitat de alguém só porque fomos desleixados? Não vamos fazer isso, mas vamos sim aproveitar da melhor forma e em comunidade com as plantinhas e os animais que nos rodeiam. Pronto, e por fim, façam esta viagem no tempo à vossa infância e percebam o que é que realmente vos fica desse tempo, dessa altura da vossa vida. E se só vos vier à cabeça aspectos negativos, é porque ainda há aí coisas a trabalhar.
E se houver coisas para trabalhar, está tudo bem. Seja em que altura for, em que idade for, há sempre espaço, tempo e muitos terapeutas para que nós possamos perceber se realmente ainda há aí coisas que não foram resolvidas entre nós e a nossa criança interior. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até para a semana.